E a Polícia Civil e a Justiça Militar começaram a reconstituir a morte do adolescente Abraão da Silva Maximiliano, de 15 anos, morto no Complexo do Alemão no último dia 26. Os homens da Força de Paz do Exército afirmam que ele fazia parte do tráfico de drogas, mas a família nega. Com a demora e com as contradições, como houve as contradições apresentadas, na simulação foi interrompida e só será retomada na terça-feira da semana que vem. Nessa primeira reconstituição, quem falou foi a família do rapaz. Eles indicaram na versão do rapaz, que o rapaz não seria do tráfico de drogas, que teria sido atingido pelos homens do Exército. Eles contaram como aconteceu. O que vai acontecer na terça-feira agora, na terça que vem? Vai ser a versão do Exército. O Exército vai para lá para contar o que aconteceu. Eles falam que o rapaz era do tráfico de drogas. Então, como é que foi? Ele trocou tiros, não trocou? Isso eles vão fazer na terça-feira. Ontem, de madrugada, né? Começou ontem e avançou para a madrugada de hoje. Foi a vez da família do Abraão contar a versão deles. E quem esteve lá, quem acompanhou o trabalho durante toda a madrugada, foi a Luciana Guimarães. Vamos acompanhar. A reconstituição durou quase 4 horas. Na primeira etapa foi ouvida a principal testemunha, o primo da vítima. Na versão da família, eles alegam que Abraão foi atingido por um tiro que partiu de militares. O adolescente de 15 anos teria saído de uma partida de futebol e estava a poucos metros de casa quando foi ferido no abdômen. O tiro perfurou os pulmões e destruiu a coluna vertebral. Que a justiça seja feita, né? Porque a gente tem prova nenhuma, que o meu irmão estava com arma, acabou não apareceu prova nenhuma, nem arma, nem nada. Na segunda etapa, os 8 soldados envolvidos no suposto confronto foram chamados. 4 participaram diretamente e os outros foram chamados para reforço. Na versão dada pelos militares, eles notaram a presença de 3 suspeitos que, ao perceber a aproximação dos homens da Força de Paz, atiraram e fugiram. Nesse revide, Abraão foi atingido. Os 2 homens que estavam com o jovem nunca apareceram, o que reforça a tese do Exército de que se tratavam de traficantes e de que o lugar onde o menor morreu era usado para a venda de drogas. Para o Ministério Público Militar, a reconstituição na cena do crime é fundamental para investigar de onde partiu o tiro que matou Abraão, saber a posição exata dos militares e a distância da bala. Caso o trabalho da perícia seja inconclusivo, a hipótese de exumação do corpo não está descartada. Nós sabemos que excessos existem, né? Desmandos existem em qualquer instituição. Até agora, a Força de Pacificação aqui tem se comportado de uma maneira exemplar. Se partiu da tropa, esse militar será processado e julgado até o final. A simulação foi feita quadro a quadro, mas de acordo com os peritos, toda a ação do crime durou apenas 21 segundos. Foram 9 tiros, 2 de advertência e 7 na direção dos supostos traficantes. Como demorou mais que o esperado e ainda apresentava contradições, a reconstituição foi interrompida e será retomada na próxima semana. Somente daremos continuidade à reprodução simulada na terça-feira às 20h30. Até lá? Não iremos nos pronunciar. Existem 2 códigos penais, o Código Penal Militar e o Código Penal Comum. O crime doloso contra a vida, praticado por militar contra civil, ele é da competência da Justiça Comum. Os outros crimes militares que, porventura, poderiam ser conexos a esses, é que seriam da competência nossa. Quando esse crime aconteceu, no último dia 26 de dezembro de 2011, do ano passado, a Cidinha, dona do programa aqui, eu estava assistindo a Cidinha e ela fez um comentário que eu reitero agora. Ela falou, eu não sei o que aconteceu, vamos apurar, vamos esperar para ver, mas eu sei que eu fui no Alemão 2 vezes, quer dizer, mais vezes, mas eu fui uma das vezes antes da ocupação e fui depois. Na primeira vez, ela contou, eu não passei da entrada ali para subir no Complexo do Alemão. Da segunda vez, eu subi. Isso aconteceu comigo também. Da primeira vez que eu fui como repórter, da primeira e de outras tantas, a gente não conseguia passar ali debaixo da Itararé por conta do tiroteio. Você embicava o carro, ainda mais carro de reportagem, né, gente, que chama mais atenção. Era certo você tomar tiro. Então a gente nem embicava porque ninguém queria tomar tiro, a não ser quando estava acontecendo a operação da polícia, que aí o tiroteio já estava rolando e a gente tinha que ir lá cobrir. Das outras vezes, eu acompanhei o processo de ocupação e depois a chegada da Força de Pacificação do Exército e a gente circula por lá normalmente. A gente consegue ter acesso aos moradores, ouvir as queixas deles, as denúncias também, por que não, sim. Eles agora têm a coragem de denunciar, porque antes, não que antes não acontecessem abusos, imagina, do tráfico de drogas, mas nem denunciar eles podiam. Hoje eles podem. Então, realmente, há que se destacar o excelente trabalho do Exército que eles estão fazendo lá no Alemão. Eu vou chamar agora
A Karine Cerqueira, ela está lá no Complexo do Alemão, ao lado do general Otávio do Rego Barros, que é o comandante da Força de Pacificação. Karine, boa tarde. O Exército acha que esse episódio pode arranhar a imagem do Exército, esse trabalho tão bem feito que eles estão fazendo lá no Complexo do Alemão, aí no Complexo do Alemão, Karine? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Como você falou, realmente o trabalho da Força de Pacificação aqui tem surtido bons resultados aqui nos complexos da Penha e do Alemão. Fui eu mesma quem vim cobrir a morte do menino Abraão aqui. E eu, junto com a equipe, conseguimos entrar na comunidade, procurar o Morro do Caracol, a localidade onde ele morreu, numa pracinha, sem problema nenhum. Com a maior tranquilidade, conversamos com amigos e testemunhas. Situação bem diferente, Mariana, da época que a região era comandada por traficantes, né? Que para estar aqui só com colete à prova de balas e mesmo assim numa situação de alto risco. O exemplo desse resultado do Exército aqui, desse bom resultado, é esse aqui, olha. Hoje o SESC, em parceria com o Exército, promove uma ação de promoção bucal dos moradores do Complexo do Alemão. Ao todo, são 1.800 militares patrulhando a região em 400 patrulhas diárias. E foi numa dessas patrulhas que o Abraão foi morto. A grande questão agora, Mariana, é saber se houve ou não tiroteio antes do adolescente Abraão, de 15 anos, ser baleado e morto. O Exército afirma que sim e familiares e amigos dizem que não. Ao meu lado está o comandante da Força de Pacificação, o general Otávio Rego Barros, que vai falar sobre isso. General, se ficar comprovado que não houve o tiroteio, quais serão as consequências? Os processos estão sendo levantados por dois inquéritos, o inquérito policial militar e o inquérito civil. A reconstituição proverá esses dados. Nós temos a informação dessa troca de tiroteios, temos a confirmação por parte dos nossos militares. A Justiça far-se-á presente por meio desses dois inquéritos e ao final nós então teremos elucidado completamente este caso. Você acredita que a morte desse adolescente pode manchar a imagem deste bom trabalho que está sendo realizado aqui nos complexos? Eu até imagino que o fato de vocês terem citado o SESC aqui como um parceiro é a prova de que isto não manchará a imagem da nossa instituição. Uma instituição de 350 anos, que a população acredita na plenitude. Nós temos uma aceitabilidade aqui dentro do Complexo do Alemão de mais de 90%. O fato de que vocês podem ir e vir, a população pode ir e vir, é a prova do sucesso do que nós estamos fazendo aqui desde o ano passado. Mariana? Obrigada, Karine. General, obrigada por participar conosco aqui no Cidinha Livre. General, as armas dos soldados, elas foram apreendidas depois do ocorrido, depois do dia 26. Elas já passaram por exames? Há algum resultado desses exames? Sim, Mariana, nós já imediatamente após o momento do ocorrido, nós recolhemos as armas e as apresentamos à Polícia Civil, que já efetuou a perícia, está aprofundando algumas outras informações e em breve retornará com esse equipamento para a nossa tropa. É importante também destacar que colocamos os nossos homens à disposição, seja para o inquérito civil, seja para o inquérito policial militar, o que demonstra a nossa vontade de completa transparência na apuração do ocorrido. E esses homens, eles continuam patrulhando as ruas, general? Onde eles estão hoje em dia? Esses soldados envolvidos nesse conflito, nesse suposto conflito, eles continuam patrulhando ou não? Eles foram afastados das ruas? Não, eles estão à disposição da Justiça. Assim que terminar a segunda fase da reconstituição, eles retornarão ao trabalho administrativo e posteriormente ao trabalho operacional, como é a razão de ser da presença deles aqui nos dois complexos. Algum deles tem algum histórico, general, de problemas ou de confronto com civis ou não? Nós temos uma seleção muito rigorosa, física e psicológica, de todos os militares para acederem aqui aos complexos do Alemão e da Penha. E esses militares passaram por essas avaliações, não possuem nenhum antecedente e as avaliações por nós realizadas comprovam a capacidade de todos eles de operar em extrema situação de capacidade reativa ou não. General, esse episódio, ele mudou de alguma forma a relação dos militares com os moradores ou não?
Não acreditamos. Esse projeto, por exemplo, aqui é a comprovação. Hoje pela manhã nós tivemos mais de 500 pessoas já cadastradas, farão um tratamento odontológico por cerca de 3 meses e um tratamento completo. Nós passaremos para o Complexo do Alemão. Nós temos outras informações, outras realizações, outros contatos com lideranças religiosas que comprovam a capacidade e a interação da Força de Pacificação para com a sociedade dos Complexos do Alemão e da Penha. Como é que está hoje o trabalho de vocês aí, a relação de vocês com esses moradores e o trabalho? A gente sabe que acabar com o tráfico de drogas, isso é impossível. Vocês restabeleceram o direito dos moradores, da imprensa, de todo mundo de ir e vir, sem ter que pedir autorização para ninguém. Mas o tráfico de drogas, isso é impossível, não é nem esse o objetivo, porque é muito difícil. Mas hoje, como é que está esse trabalho de fiscalização, de vigilância das Forças Armadas aí no Alemão? A Karen já comentou que nós colocamos mais de 400 patrulhas diuturnamente na rua. É essa quantidade de patrulhas, essa quantidade de homens, 1.800 homens, que promove essa segurança, essa sensação de segurança para a população. Nós entramos nos becos, nós andamos no asfalto, nós subimos o morro. Isso permite que a população tenha capacidade de ir e vir, que a imprensa tenha capacidade de ir e vir e que até o Estado se permita antecipar projetos para proporcionar a essas duas sociedades o complemento da segurança. A segurança é apenas uma parte do processo de reintegração dessas duas comunidades à sociedade carioca. É verdade, general. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidinha Livre. General Otávio do Rego Barros, ele é comandante da Força de Pacificação no Complexo do Alemão e vamos aguardar o resultado da investigação. Muito obrigada, general. Eu que agradeço, Mariana. Um abraço para você, um feliz ano novo. Feliz ano novo para vocês também.